Voltamos? Oi. Voltamos aqui. O Léo queria terminar a fala dele sobre é, a política, né? Isso, a nossa representação na política e nas universidades, né? Na Eu tava universidade. falando, eu sou de Campinas, então a Unicamp aqui, ela é bem presente, bem famosa, né? E tem um bloco da USP dentro da Unicamp e a gente não vê pessoas que usam a cota, né? Igual a gente lá, a faculdade é destinada pra gente, mas a gente não frequenta essas universidades. E a gente não frequenta. Igual em cargos públicos, né? A gente vê a Polícia Federal mesmo. Eu nunca vi um policial federal negão. Desculpa, Difícil, né? perdoa a palavra, né? Eu nunca vi. Eu nunca vi. É difícil, é difícil. Um perito criminal negro, né? É difícil. Eu nunca vi um desembargador negro. Raras exceções foi o Joaquim Barbosa. Em 500 O anos de Joaquim Brasil, Barbosa, o Joaquim Barbosa tem um histórico diferenciado. tem um histórico diferenciado, né? E como a gente veio falado, né? Então isso são coisas que a gente, negros, tem que se atentar. A gente cai muito no discurso de integração social, mas a sociedade não nos inclui. A gente tem que se atentar, sabe? Quando a gente mistura o panafricanismo, né, os movimentos preto com o movimento de esquerda, né, a gente tem que saber separar, porque a gente não somos a mesma coisa. A gente tem que se atentar porque a gente não ocupa o mesmo lugar que eles Não. aqui no Brasil. O grande desafio do pan-africanismo é conseguir educar e reeducar essa população preta politizada, quando, por exemplo, nas cotas raciais, as cotas raciais do Brasil, elas são uma cópia das cotas raciais americanas, tá? E aí, o que acontece com as cotas raciais do... O mundo todo tem cota. A França sempre teve cota, a França sempre teve histórico de receber marroquinos, africanos, sempre teve, tá? Mas existe um pequeno problema na lei de cotas do Brasil. Ela é permanente. Não existe um prazo para a lei de cotas. Se não existe um prazo para a lei de cotas, é porque não existe uma meta de inclusão, tá? Então, qual é a meta de inclusão da população preta pela lei de cotas? Não existe isso. Ah, eu quero incluir 50% da população preta em cargos públicos. Não existe isso. Você criou a cota e ela está lá. É tanto que ela está sendo questionada agora. Eu defendo as cotas temporárias. Por exemplo, a escravidão aqui no Brasil durou quase 500 anos. A gente disse que 500 anos, mas foi quase 500, foi 400 e poucos anos. E dá algo em torno de 12 a 15 gerações de pessoas. Uma geração são 25 anos. Eu defendo 2 gerações de cotas intensas, né? Você precisa intenso isso. Você precisa de cota nos concursos públicos, que alguns já têm, nas universidades, no parlamento. Olha, se a população preta no Brasil é 60%, por que a população preta é 1% no parlamento? Se 50% do país é mulher, por que menos de 1% está no parlamento? Essa composição está errada. A composição tem que representar a sociedade. Então você tem que ter 60% do Senado preto. Você tem que ter 60%. Se a população indígena hoje é 10%, então o Senado precisa ser 10% indígena para você ter a representatividade, tá? E essa composição ela tem que ser intensa, né? Eu acredito que durante 2 gerações, que são 50 anos, a gente resolve o problema da inclusão da população preta. Você vai ver médico, desembargador, juiz, promotor, policial federal, nesses cargos. Então, esse modelo de cota permanente que a gente copiou dos Estados Unidos, ele não é um modelo bom, porque ele cria na sociedade o sentimento de injustiça. Ora, a escravidão durou 400 anos. Ela teve um tempo que começou e terminou. Então, para a gente resolver o problema da exclusão, a gente tem que ter um período de composição que comece e termine. Ó, há esse período para você poder ser incluído. E aí a gente encerra e não se fala mais. E aí você pacifica a sociedade, não é? Então, assim,
é uma discussão que a população preta tem que fazer, né? A história da África, ela não está sendo ensinada nas escolas por alguns motivos, e um deles é que a lei que criou incluiu a religião, né? A religião africana, reconhecidamente o candomblé, e os professores conservadores cristãos, quando veem isso, eles não querem, né? As pessoas, quando eu já participei de várias palestras em algumas escolas públicas, e as pessoas não falam, por exemplo, que o banho Maria, que é aquela técnica de colocar uma panela dentro da outra para aquecer ela indiretamente, quando é um produto mais sensível, foi criada no Egito por uma mulher preta. Ninguém ensina isso. Ninguém ensina, por exemplo, que a matemática foi criada pelas mulheres da tribo Khoisan, na África do Sul, onde hoje é a África do Sul, há mais de 45 mil anos. As pessoas vão lá falar de orixá. E aí, quem é conservador não vai aceitar. Não vai aceitar, mesmo que tenha lá um crucifixo na sala de aula, mas ele não vai lá aceitar falar de outra religião. Então, a gente tem que tratar isso de uma maneira muito pragmática, né? A gente quer falar de história, viu? A religião não aqui, não. Falar da história dos povos africanos, da contribuição desses povos. Bem, gente, eu acho que é muito isso nessa questão da. A gente acabou falando, né, de cotas, porque a gente estava falando da questão da política, né, do Bolsonaro e do Lula, né, e o Lula, ele nos contempla mais do que isso, né, de compromisso a gente votar dia 30 no Lula para que a gente possa ter um governo que possa dialogar melhor com a gente. E vamos falar agora sobre uma data super importante para a população africana na diáspora no Brasil, que é o mês da consciência negra. A gente está tratando de mês, mas é o dia da consciência negra, que é o dia 20 de novembro, que é o dia do brutal e bárbaro assassinato do maior líder africano na diáspora, que foi Zumbi dos Palmares, né? Que isso aconteceu aqui em Pernambuco, onde eu estou, em Pernambuco, numa região que agora é o estado de Alagoas, né? A Serra da Barriga, que existe lá o local, se sabe onde foi o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares ele foi formado logo quando o Brasil começou a ser invadido pelos portugueses e foram criado o tráfico negreiro, as pessoas foram fugindo e adentrando cada vez na mata. Palmares fica muito distante daí dos grandes centros, fica muito longe do Recife, e essas pessoas escapavam, fugiam principalmente do Recife e iam procurar Palmares, né? Então, Palmares, ele representou um sonho de liberdade. Palmares era o sonho de liberdade dessa população, que assim que chegava aqui no Nordeste, principalmente em Recife, em Pernambuco, os libertos já diziam, olha, tem Palmares para a gente ir. Isso era aquele boato que todo mundo sabia, e na primeira oportunidade as pessoas fugiam, se embreavam na mata e iam para o Quilombo de Palmares. O mês da consciência, o Dia da Consciência, ele revive esse momento. Há lugares que se faz festa erroneamente, né? Porque não se comemora o assassinato de ninguém, né? As pessoas costumam, às vezes, fazer festa, botar palco, colocar banda para comemorar o 20 de novembro. Não se comemora o 20 de novembro. O 20 de novembro se revive, se relembra, né? Se vivencia, né? Mas não há o que comemorar, porque é um dia que fala da brutalidade que foi o processo de escravidão. Léo, você está em São Paulo, Léo. Você está em São Paulo aí, né? E eu queria que você falasse um pouco, né, dessa percepção ô, Léo, tem outra coisa, eu queria saber que você me confirmasse, você também é meio indígena, não é? Sim, sim, eu sou meio indígena, né? Eu tenho a minha avó, né, que é indígena, né, que a gente veio de uma região de Mongaguá, e Mongaguá já tem um nome bem indígena, que é É. Águas Pegajosas, do Tupi, né? Hum, E tem o meu avô que era de Rio de Contas, né, que tem um quilombo também na Bahia de Rio de Contas, e, isso. co- e como a gente
toda a vida teve uma história de afros indígenas, né, sempre se encontrando, sempre compartilhando culturas. A minha família não é diferente. Eu sou um afro-indígena também. E essa minha percepção, né, do dia 20 de novembro é uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado por causa que quando a gente fala de Zumbi do Palmares, né, a gente tem que ter que ele lutou e morreu pela gente, né? E muitos negros que não estão vendo ele como herói, né? Não estou vendo, né? Muitos estão comprando história do colono que fala que ele tinha escravo, que não era bem assim, né? Que a gente sabe que foram várias guerras do quilombo contra o colono e vários negros, capitão do mato, traíram o quilombo, né? E eles tinham que ser penalizados, né? Não que existisse escravidão lá, mas punição pela traição tinha, como tem em qualquer lugar do mundo, né? Não reverter a história do que o nosso ancestral fez por nós, né? A gente tem que ser muito grato. Não só o Zumbi do Palmares, mas nas Américas a gente teve Kunta Kinte nos Estados Unidos, né? Que foi uma série famosa, que foi retratado pela série Raízes. E o Kunta Kinte vem esse negócio de resistência, a resiliência do negro. Porque você ser chamado de Toby, ele não aceitar. Eu não sou Toby, eu sou Kunta Kinte, né? A gente tem que ter essa resistência, né? E meu sonho é ter um dia me direcionar a palavra. Eu não sou Leonardo, eu sou Lucene. Minhas raízes veio do Congo. Eu sou Bakongo. A minha ancestralidade vem do norte do Congo inglês, do Congo francês e vai até o Nígero congolês na Nigéria, né? Meu sonho é falar que meu reis era o Ningola, meu sonho é falar que eu era do povo da família real de Mibanza, porque é isso que a gente é isso que a gente é, né? É isso que a gente não tem essa percepção, né? A gente busca, a gente tem que estar retratando isso. Eu vim dia 20 É. de novembro e a gente tem que enfatizar isso. Isso, eu assisti a série Raiz, assisti as duas. A primeira, eu era bem criança na época que saiu, e assisti a segunda agora, né? Eu tenho a impressão que a primeira foi melhor produzida do que a segunda, né? Realmente. Mas as duas são muito boas. E fala uma coisa que eu costumo dizer sempre, né? Ninguém se entregou. Existe um mito contado, da escravidão do povo preto pelo povo preto. O Leandro Carnal, eu estou falando dele porque às vezes um branco falando, as pessoas prestam mais atenção do que um preto, né? Isso é Sim, muito com curioso. certeza. É como se o branco tivesse a legitimidade para falar e a gente não tem, né? E ele fala aquilo que eu venho falando no nosso grupo há pelo menos esses 2 anos que a gente está lá, que a escravidão na África era diferente da escravidão inaugurada pela Europa. Existia a escravidão de servidão. A servidão ela é completamente diferente da escravidão, porque na servidão o servo ele não é uma coisa, ele não é equiparado a um animal, a um objeto. Ele vai trabalhar durante 10, 20, 30, 40 anos para pagar uma dívida sua, ou de um parente, ou de um pai, depois ele é liberto. E ele até às vezes se integra na própria família, né? E isso era muito comum em África, porque escravizar a pessoa não é um bom negócio. A África, durante o tráfico negreiro, sofreu uma coisa que pouca gente analisa, que ela sofre até hoje, que foi o apagão de mão de obra. Quando a África manda aquele contingente de mais de 20 milhões de pessoas, de homens principalmente, para fora do continente, ela praticamente que eliminou a sua força de trabalho. E isso é pouco analisado. Um dos motivos para que a África hoje esteja no subdesenvolvimento é porque a sua força de trabalho foi exportada, foi retirada do continente, né? Então não tinha homem para trabalhar, simplesmente não tinha pessoas para trabalhar, para fazer determinados trabalhos e construir o próprio continente. Essa é uma das razões, existem várias. A sabotagem da Europa é uma das mais fortes, mas o apagão de mão de obra, ele é a mesma mão de obra que construiu a economia do Brasil, que a economia do Brasil foi sustentada pela escravidão,
faltou para construir a economia, por exemplo, de Angola e do Congo, né? Então, houve um apagão de mão de obra nessas regiões. Então, assim, a escravidão dita que existe em Palmares nunca foi escravidão, foi servidão. Servidão, porque as pessoas precisavam fazer um investimento para ir buscar um escravo de Alagoas, de Palmares, até em Recife. Você tinha que cuidar do cara, você tinha que dar alimento, às vezes cavalo, armas. Isso gerava um custo para o reino de Palmares. Então, olha, tu vai trabalhar aqui durante um ano, dando X dias para trabalhar para o reino. Isso é a servidão que existia em Palmares. Jamais a escravidão de chicote, de coisificação, de estupro, de vender. Isso não havia, né? Um outro mito é que em Palmares havia brancos pobres. É mentira. Isso é mentira, isso aí não existia. O branco pobre não ia para o quilombo. O branco pobre ia morar na periferia da cidade. Ele E era com o branco livre, banco pobre. Ele era livre, né? pobre, Ele era livre. o que é que o branco ia fazer em Palmares? Outro É. mito, que havia indígenas morando com os palmarinos. Mentira! O indígena tinha o seu próprio modo de vida. Ele vivia na sua tribo, no seu povo. Ele não tinha a percepção do trabalho que o povo africano e europeu tinha. A visão do trabalho para o indígena, ele era diferente, completamente diferente. Então, ele não tinha por que ele viver em Palmares, se ele tinha esse país todo para ele andar e montar o seu povo. Então, são E mitos outro, que se contam sobre Palmares, são mitos que se contam sobre Palmares, que a obrigação que nós temos de desconstruir. Mas repara só, as mulheres em Palmares exerceram um papel super importante, né? Assim como exerciam no Congo, tá? Assim, o papel delas é super importante. Eu queria que a Ayo falasse um pouco do papel da mulher nesse processo, né? Tanto na África, que a gente sabe que existiam várias rainhas. Recentemente foi lançado o filme A Mulher Rei, um sucesso. População, alguns estão fazendo, é porque as pessoas gostam, esse mundo digital faz um fenômeno chamado, as pessoas viram mendigos de like. Então tem gente que fica procurando minúcias no filme para poder criticar, tá? Mas o filme é espetacular. O filme é de uma produção magnífica. Primeiro que ele foi feito na África, né? Já é um negócio arretado isso, né? Então a gente tem a Mulher Rei, a gente tem a Rainha Ginga Bandi, que ela não chegou a ser rainha, né? Mas ela foi tipo um general que dominou, que comandou a resistência. A gente tem a Rainha Yacentelwa do Mali. A gente tem várias rainhas que se destacaram no, na África. Eu queria que a Iô falasse que sociedade é essa, que sociedade é essa, que antes da rainha Vitória assumir o trono da Inglaterra, você tinha tantas rainhas magníficas na África. Gente, é interessante, né? Que a gente estava falando de zumbi, e a gente não pode falar de zumbi sem deixar de falar de Dandara, é claro, Não, né? Que uma mulher que ela era excepcional em todos os sentidos, né? Porque ela fazia de tudo. Ela, além de ser esposa de Zumbi dos Palmares, além de ser mãe dos 3 filhos de Zumbi dos Palmares, a mulher apalpa toda a obra. A mulher era estrategista, ela lutou em guerra lá nas batalhas ao lado de homens e mulheres, liderou o pessoal, organizava o quilombo, via ali a questão da agricultura para todo mundo ser bem alimentado, era capoeirista, né? E ela teve um fim trágico, triste, mas inspirador para nós também, né? A Dandara ela se suicidou para não voltar a ser cativa. A gente não sabe, na verdade, com certeza se ela nasceu no Brasil ou se ela nasceu no continente. A gente tem pouquíssimos dados, né, sobre ela, na verdade, mas o que a gente tem já é algo que é inspirador e é para tomar a gente de muita força, né? Também ali na família de zumbi, a gente não tinha essa Dandara, a gente teve a Altune, que é um pouquinho menos famosa que Dandara, né? Mas aqui no nosso movimento a gente conhece. Então, essa questão de rainhas europeias, né?
princesas, né? Nós meninas, principalmente, desde muito pequenininhas, a gente é ali incentivada a admirar princesas. A gente criança, a gente quer ser uma princesa, a gente quer se casar com um príncipe. A gente tem toda aquela fantasia, né? Que é embranquecida, porque as princesas que nós vemos são completamente embranquecidas. Teve até uma discussão recentemente, né, em relação aos filmes da Disney, por exemplo, que trazem Moana, por exemplo, que não é uma princesa, ela é filha de um chefe da tribo, ou a princesa Tiana, que é da princesa e o sapo. Isso aqui talvez vocês não sei se vocês sabem do que eu tô falando, é mais coisa de menino. Princesa e o Sapo, né? Que traz uma personagem preta, mas ela se torna uma princesa porque ela se casa com um príncipe e ela era pobre, né? Então tem toda essa questão de que a menina preta ela não pode ser uma princesa, ela não poderia ter um sangue real, um sangue azul, uma nobreza, a não ser que ela se case com um príncipe, né? E aí quando a gente para analisar a nossa história, a gente vê que não é bem assim. É interessante que você falou do filme da Mulher Rei, né? Muita gente deve ter ficado até um pouco confusa, porque traz o conceito de Daomé das Agodes e da Impogito, né? Que é a mulher rei. E como assim a mulher rei? Tem um rei, ele escolhe a mulher, mas já tem a esposa, já tem um monte de esposas. Como assim? Alguém para tomar decisões junto, né? É interessante essa questão que muitos movimentos hoje falam do mulherismo, né? Que é uma ideia que me agrada em muitos sentidos, na questão de que a mulher e o homem eles podem agir em complemento, né? Tem ali a questão de que a gente busca pela igualdade, porque até então as coisas são muito desequilibradas, mas eu acho muito interessante essa ideia que o continente nos traz da mulher também em posição de decisão, de poder, de gestão, de estratégia, de inteligência, de forma conjunta, né? E são coisas que a gente nunca conseguiria ver aqui no Brasil, na diáspora, se a gente não visse a nossa história, porque não é isso que nos mostram, não é isso que representam, não é isso que a gente vê na cultura pop, não é isso que a gente vê na televisão desde que somos crianças. E aí, quando a gente vê figuras que estiveram aqui no Brasil, que pisaram aqui no mesmo solo que a gente, né? Como é o caso de Dandara, é uma situação bem inspiradora e que, como o Gil já falou, a gente devia investir em estudar as nossas próprias histórias, em produzir as nossas próprias histórias para inspirar o nosso próprio povo. Isso, a Mulher Rei, ela é uma produção, não tem só a Mulher Rei, não, tem outras que eu assisti, tá na Netflix, é sobre um reino da Nigéria, a rainha Amina de Zazal. Zazal é o centro de formação da Nigéria, né? Zazal é o centro de formação da Nigéria. E é um reino que, assim, lá, como em todo lugar do mundo, eles tinham batalha, né? E a Mina acaba assumindo o trono, ela acaba assumindo o trono, e ela derrota os invasores, né? E ela dá início ali o que seria hoje aquela região da Nigéria. Quando a gente vai procurar, a gente encontra a liderança das mulheres, e liderança mesmo. A África nunca teve restrição em que as mulheres forem liderança. A África só passou a ter restrição na liderança das mulheres a partir da chegada do Islã, né, que é uma religião abraâmica, e aí isso está na história, isso ninguém está falando para depreciar a religião nenhuma, e a partir da chegada do cristianismo, também uma religião abrâmica, machista, né, que excluiu as mulheres de todo esse processo. Durante a ocupação daquela região do Mali pela Inglaterra e pela França, primeiro pela Inglaterra, houve uma rainha chamada Yacentewa, não é? Eu acho que isso deve ser 1900 e no início do século, recente, menos de 100 anos. A Inglaterra estava invadindo e os chefes se reuniram, né? E as mulheres também tinham assento nesse conselho de chefes e eles estavam discutindo a rendição para evitar mais derramamento de sangue. A rainha Yacentewa, que não era rainha ainda, ela levantou-se, né? E isso está escrito, essas pessoas têm lá isso escrito.
Ela disse que se os homens eu esqueci o nome do reino agora. Se os homens vão se entregar, eu e minhas companheiras vamos lutar até que a última caia em campo de batalha, mas não vamos nos entregar. E a partir desse discurso dela, os homens se reuniram toda, a população se reuniu e fez uma resistência de vários anos, né? E essa resistência só foi quebrada quando os ingleses capturaram a rainha Yacentewa, exilaram ela nas Ilhas Maurício, do outro lado do continente, né? Eles não assassinaram ela, exilaram ela, porque ela era uma grande líder, para que o povo pudesse se acalmar, porque se ela continuasse lá, o povo continuaria a resistir. Ou seja, a mulher, ela era um ponto de resistência, né? Sempre foi na África. Quando a gente vai lá para trás, 3.000 antes de Cristo, a gente vai encontrar a rainha Bilquis, a rainha de Sabá, né? Que foi a mulher mais rica e sábia que o mundo já viu. A rainha Vitória é ninguém do lado dela. A rainha Elizabeth é ninguém do lado da rainha de Sabá, né? E essa mulher simplesmente era parente distante do rei Salomão, que era preto também, ficou sabendo da sabedoria dele, mas não foi isso, não, é porque eles eram primos distantes e ela não casou, né? Ela não casou e ela precisava ter filhos, né? Como uma boa rainha, precisava da descendência. Ela foi até Israel, engravidou de Salomão e voltou para o reino dela e deixou Salomão lá chorando de paixão. Salomão ficou tão maluco da vida que ele escreveu o livro Cântico dos Cânticos para ela, né? Então, para ver a importância que essas mulheres africanas tiveram no mundo. Mas a mulher africana ela sempre teve esse papel muito importante que foi apagado. O Reino de Palmares foi o primeiro estado independente organizado das Américas. Eles não assumem isso. A história não assume isso. Mas foi o primeiro porque ele tinha um rei, que nós conhecemos o último, que foi Ganga Zumba. Zumbi não chegou a ser rei de Palmares, tá? Ele era chefe de um mucambo, né? Que era uma federação, vários mucambos que eram federações, e o rei central era Ganga Zumba. Na verdade, acho que a pronúncia seria Nganga Zumba, que é um nome bacongo, né? E assim a gente também não aprende isso, É. né? Então você tinha lá uma dinastia em Palmares do povo bacongo, né? Então, dos nossos amigos que estão lá agora, né, que você tinha uma dinastia de pessoas, de uma família real, que se instalou ali, e Ganga Zumba, como um grande estadista, ele negociou com o bispo de Olinda representando o rei de Portugal, ele negociou a resistência de Palmares, Palmares não foi destruída, tá? Palmares foi feito um acordo que foi assinado com o rei de Portugal, representado pelo bispo de Olinda, e pelo rei Ganga Zumba, né? De perdão, de não reescravizar as pessoas e eles mudarem de lugar. Esse foi um acordo feito entre dois chefes de Estado. Portugal não cumpriu a parte deles, né? Como Portugal não cumpriu a parte deles, Zumbi juntou-se com outros jovens e um grupo de outros líderes de Mucambo e organizou a resistência. Assim, Zumbi não chegou a assumir o trono de Palmares. Zumbi ele liderou aquela resistência, né? Mas ficou uma. Aqui em Recife existe a praça, né? Como o Zumbi liderou a resistência, ele foi caçado, ele foi assassinado, sua cabeça foi decepada e ficou espetada num poste exposto na Praça do Carmo, no Recife. Esse exato local nós sabemos aonde é, tem lá uma estátua, né, que foi colocada lá em homenagem a Zumbi dos Palmares, e só retrata a brutalidade que foi todo esse processo. Mas ele retrata também uma coisa que a gente tem sempre que pegar como referência, né? Que é possível você se rebelar independente do tamanho do inimigo. Porque Zumbi se rebelou contra o maior império marítimo da época, que foi Portugal. Tá? Ele lutou pela liberdade de um povo, ele libertou pela autonomia de um povo que criou o primeiro Estado organizado nas Américas.
Palmares foi um estado, um império dentro do Império Português. Isso é uma coisa muito curiosa de se analisar, porque quando a gente fala e a gente estava falando anteriormente do governo Lula, né? Assim, a gente falou algumas coisas de que as cotas raciais. O melhor exemplo de governo para o povo preto foi Palmares. Em Palmares todo mundo era livre, tá? Em Palmares todo mundo era livre. Palmares todo mundo tinha sua terra. Palmares todo mundo podia casar. Palmares todo mundo podia ter audiência com o rei Gangazumba. Palmares, as mulheres estavam lá junto dele, não era feito os reinos europeus, que a mulher é completamente excluída e servia só para parir, para reproduzir. Palmares, a mulher tinha lugar nas decisões do Estado. Então, o modelo de governo para o povo preto é Palmares. Gilmar, qual é o melhor modelo? Você é republicano? Você é monarquista? Eu sou o governo que for melhor para o povo preto. Inclusive, poderia ser de direita também. Poderia ser de extrema direita, desde que não nos perseguisse. Né? Qual o problema do preto ser de direita? Nenhum. Eu Desde que queria, a eu direita queria, retire. Nenhum. eu Né? queria puxar um gancho aí. Fala, Léo. Queria A puxar gente um está aí para os gancho. minutos finais, aí você já vai fazer as suas considerações com o seu ganchinho aí, seu gancho aí, viu? Ah, tá. Então pode falar então, Gil. Continua. Não, pode falar, fale. Eu quero puxar um gancho, um governo de direita progressista. A gente fala do Kemet há 3, 4 mil anos atrás, quando o Alto Egito pediu ajuda para as mulheres cuxita, para tomar decisões nas administrações, nos seus dinheiro, para tomar decisões nas suas economias, porque o Egito está sendo atacado, avassalado pelos outros povos. Para perguntar: olha, a gente está sendo enterrado em mastaba, o que que a gente faz? As mulheres falaram: constrói pirâmides para você ver sua grandeza. Ó, a gente agora acabou o cobre, a gente não tá mais forjando cobre, forja o ouro, porque o ouro tem de monte nessas terras. A gente lembra do Alto Egito quando pediu ajuda para as mulheres cuxita, porque Nefertiti, ela existiu. Ela foi uma rainha cuxita que virou ancestral, né? Como é de praxe do negro, né? Todo negro que foi importante, ele se torna ancestral, ele vai pro divino, né? Hum, E não tem problema, a gente tomar decisões progressistas, tomar decisões conservadoras, mas que seja melhor para o povo negro, né? Então, isso. para mim, o melhor exemplo é o exemplo de igualdade entre mulheres e homens, que foi Palmares, e entre mulheres e homens, que foram Kemet e o povo de Cush. Perfeito, Esse é o gancho perfeito, que Léo. né? Esse é o gancho que eu Perfeito, queria dar. perfeito, perfeito. A gente tem, então, tudo isso se conecta na questão da política, né? E eu acho que o pan-africanismo ele tem essa árdua tarefa de acordar a população de que não faz, o que faz a diferença é esse governo que nós temos agora que nos persegue. Mas você poderia ter um governo de direita que atendesse a população preta sem problema nenhum. A gente não precisa estar se curvando ao socialismo. Isso não é necessário. O pan-africanismo pode ser de direita, mas o pan-africanismo que atenda as pessoas, né? Essa é a grande questão. Mas nós temos aí uma dicotomia onde a direita privilegia o empresariado racista, tá? E aí a gente tem uma filosofia que é o socialismo que nos usa para carregar as bandeiras dele, mas que na hora da decisão não nos contempla, não é? Aí eu queria que você fizesse suas considerações. Como o tempo está curto, vou agradecer o convite, muito bom sempre estar com vocês. Teremos outras reuniões dessas para a gente conversar, foi muito bom, um Sim. tempo muito bem investido. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Seguimos Dia juntos. primeiro, dia primeiro, a gente vai iniciar as nossas atividades do mês da consciência com a advogada Ângela Kimbangu, que confirmou a participação, e nessa nossa atividade, para a gente fazer um mês aí com muita. E vamos ter a participação de irmãos africanos do continente também, porque a percepção deles do mês da consciência
ou é diferente da nossa, ou não existe, né? E a ideia é que a gente possa conjugar essas ideias, esses interesses, né, dos africanos do Alinhar. continente e dos africanos da diáspora. É necessário que a gente faça isso. Isso é de suma importância. Gente, obrigado pela participação de vocês. Como o Maior falou, um tempo perfeitamente bem investido. E a gente vai estar se encontrando várias vezes nesse mês aí de novembro para a gente fazer uma produção muito boa. Obrigadão.